no final de 2009, eu comecei a canalizar e comecei a receber muitas mensagens. E a primeira mensagem que eu recebi a respeito do que veio com o nome de cristal líquido, veio da seguinte forma. Veio um ser dizendo que ele era de um planeta distante, um ser todo de cristal, e ele veio, formou uma pirâmide de paredes de cristal líquido, envolvendo todos nós que estávamos ali naquele grupo, naquele momento, e a sensação foi uma sensação de uma extrema paz, uma extrema tranquilidade. E ele me disse que na Terra existiam várias fontes protegidas, do que ele chamou de cristal líquido, e que quando eu quisesse, eu poderia chamá-lo para ele fazer esse tipo de trabalho comigo ou com quem eu quisesse. E esse cristal líquido, ele veio para mim como sendo um álcool em gel. Então, é uma coisa translúcida, transparente, gelatinosa. Depois disso, vários outros exercícios vieram, e vários exercícios que estão no site, que vocês podem olhar. O site é gildavasconcelos.com.br, onde tem também um livro, que é um livro digital, que vocês podem baixar. E aí vocês têm uma ideia melhor de qual é esse trabalho, que eu chamei de purificação do ser, com cristal líquido de 9ª dimensão. Então, quando começou a chegar esse trabalho para mim, foi dito o seguinte, que esse cristal líquido, na realidade, era a pedra filosofal dos Atlantes. E o que significa isso? Então, pedra filosofal seria aquilo que é buscado, mas não é encontrado. Então, o que isso significa? Significa que, na realidade, esses Atlantes já eram seres que vinham, então, de dimensões mais sutis e já estavam entrando numa dimensão mais densa. Então, é como se eles estivessem já se tornando humanos, mais concretos, mais densos, nessa dimensão concreta, visível aos olhos físicos. E, então, assim, eles não tinham como ver, porque o cristal líquido não é algo que a gente vê e pega concretamente, mas é algo que a gente vê com essa visão do terceiro olho. Então, você fecha os olhos e você imagina. Quando você imagina, vem essa visão desse cristal que é transparente e translúcido. E eles tinham, então, essa ilusão de que, se eles continuassem com o cristal líquido, tendo o cristal líquido com eles, eles poderiam viver a dualidade humana, que significa o bem e o mal, sem se macular. Então, eles iriam permanecer perfeitos, né? Sem mácula, purificados. Então, esse era o objetivo, como veio no início. Então, muita coisa foi acontecendo. Quando foi no final, então, de 20 de 12 de 2012, que houve muito auê, muita gente falando sobre o que estava acontecendo nesse momento, que poderia ser, inclusive, fim do mundo e tal. E eu vi várias pessoas falando coisas da mesma forma das imagens que vieram para mim. Que foi, eu vi uma conexão muito grande entre todo o universo, como se todos os seres estivessem se conectando através de cordões de cristal líquido. Eu vi uma grande rede, uma rede de conexão universal. Isso foi então no final de 2012. Quando foi em 2013, né, eu tinha feito vários cursos em várias cidades do Brasil, e quando eu fazia esses cursos, que eu chamava então a purificação do ser, com cristal líquido de 9ª dimensão, que é o nome do livro, eu achava que eu estava indo ensinar as pessoas a praticar o cristal líquido. E na realidade eu percebi depois que na realidade o que eu estava indo fazer nesses lugares era abrir fontes, desbloquear fontes de cristal líquido. E aí eu lembrei do ser que tinha vindo primeiro, dizendo que na Terra existiam várias fontes protegidas de cristal líquido. Então, o que eu vi acontecer em 2013 foi, depois que eu fui em várias cidades do Brasil, essas cidades começaram a se conectar por cordões de cristal líquido. Então, isso formou uma figura geométrica que veio como 2 pirâmides coladas pela base. Então, veio como um diamante. E eu vi esse diamante, então, sair do centro da Terra. Quando esse diamante saiu, isso veio para mim, isso é a 6ª dimensão. Porque a 6ª dimensão é a geometria sagrada, que já é conhecida, vários livros falam isso. Então,
eu vi que, na realidade, o que estava acontecendo, que o campo eletromagnético ao redor da Terra estava se modificando e a Terra como elemento, como ser, assim como nós que somos seres da Terra, né, como nós somos a própria Terra, os elementos que formam o nosso corpo são os elementos da Terra, nós também estávamos entrando nessa sexta dimensão. E a sexta dimensão tem a ver com o sexto chakra, essa visão mais ampliada, né? E logo depois disso, a gente teve um encontro que foi em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, na Serra do Cipó, onde aconteceu o que foi falado para mim como se fosse a primeira comunidade dos seres de cristal que estava sendo aberta no planeta Terra. E essa comunidade de seres de cristal, ela era possível da seguinte forma: a partir do momento que cada um de nós tinha essa visão do cristal líquido, e o ser de cristal líquido na realidade é o ser de cristal, e a gente, sendo humano, tem um contato direto com o centro da Terra, a gente poderia então abrir esse espaço junto com os seres de cristal que vêm de outros planetas para poder criar essas comunidades. Primeiro foi como se fossem células, e essas células, que eram grandes esferas de cristal líquido, iam se juntando e formando como se fossem cidades, comunidades. Isso foi se estendendo em volta de todo o planeta Terra. E aí, cada ano, cada mês, vinha algo novo. Até que, a partir do final do ano passado para esse, me veio o seguinte, que, na realidade, os seres de cristal da Terra são os Atlantes. Os seres de cristal dos outros planetas vieram ajudar a criar essa sexta dimensão ao redor da Terra, de forma que a Atlântida, que ficou submersa, pudesse então emergir. E eu via antes, várias vezes, quando eu fazia algumas canalizações, ou quando eu canalizava para alguma pessoa, que no centro da Terra, então, além da grande fonte de cristal líquido transparente no centro da Terra, eu via grandes pirâmides e mestres, que até então eu não sabia exatamente que mestres eram aqueles. E aí, no final do ano passado para cá, que veio essa revelação de que eram mestres de Atlântida. Então, como a Atlântida submergiu, os seres de Atlântida, que não seguiram o caminho como nós aqui, de se tornarem humanos, ficaram protegidos nessa fonte mãe de cristal líquido do centro da Terra, transparente, né? E ele ficou protegido ali. E agora, a partir do momento que passou a existir a sexta dimensão, passou a existir essas comunidades de cristal ao redor da Terra, eles podiam então sair e ocupar esse espaço, que foi, então, realizado e protegido pelos outros seres de cristal. Então, no momento onde a gente fez um encontro no Rio de Janeiro, que foi dia 21 de abril, foi feito exatamente esse ritual. A gente fez esse ritual na praia, então no Oceano Atlântico, e esse ritual é um ritual que veio para a gente como de resgate desses seres atlânticos, que eram os Atlantes que estavam lá dentro da Terra, que passavam então a ocupar esse espaço ao redor da Terra, né? E veio para mim esse título, Atlântida, o segredo revelado. E que muitos de nós somos Atlantes, muitos de nós têm essa memória de vidas anteriores, porque no início, quando o trabalho veio para mim, eu achava que o cristal líquido era um trabalho de resgate dos Atlantes que estavam encarnados e que eles iriam se lembrar, porque na realidade o cristal líquido, ele sempre existiu. E quando a gente fala com uma pessoa, ela simplesmente se lembra. Então ela entra nessa sintonia. Não é uma coisa que passou a existir, sempre existiu. Então isso existe na memória de cada um de nós. E é essa memória que precisa ser desperta. Então no momento que a gente desperta essa memória, a gente desperta então o ser de cristal que cada um é. Isso significa os nossos dons de cristal, que é então um dom inerente a cada um de nós, para que a gente possa de fato entrar na chamada Era de Cristal. E a Era de Cristal nada mais é que cada um de nós possa, de fato, vivenciar nesta qualidade. Então, todos nós continuamos vivendo como estamos vivendo aqui, nesse ambiente, né? Com o nosso corpo humano, mas a gente vai além no sentido da qualidade.
Então a gente ativa todos os nossos chakras e o trabalho do cristal líquido naturalmente faz isso. Todos os chakras abertos e coordenados e unidos, eles estão ativos, né? Então eles estão funcionando plenamente. Significa então que essa visão está aberta, que veio para mim como uma rede de comunicação universal. Então você está em contato com toda a unidade. Então esse trabalho do cristal líquido, na realidade, tem os seres de cristal, os seres então, o ser que a gente precisa despertar dentro da gente, se tornar o mestre de cada um de nós. E tem vários seres que ajudam, que são todos os seres da unidade, não tem uma seleção específica. Mas existem os mentores, né? Os mentores, então, seriam o anjo da transmutação, porque todo o trabalho do cristal líquido é um trabalho de transmutação. Tem Saint Germain, que é como se fosse na mesma linhagem, né? O anjo da transmutação, Saint Germain, e representando os seres da segunda dimensão, que é importantíssimo, que são seres que estão dentro da Terra, a fadinha violeta. Então, na realidade, são seres que trabalham junto com a unidade, com todos os outros. Seres de cristal, mestres ascensionados. Então, não existe um ser específico, mas é uma coisa bem generalizada. Bom, então, em termos gerais, seria isso. Eu estou falando de uma forma mais sintética, eu acredito que dê para vocês compreenderem. Se não der, depois eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas. Mas eu vou agora canalizar uma mensagem, e nessa mensagem virá então uma mensagem para vocês, que vai tirar então dúvidas, vai trazer esclarecimentos, e depois eu vou abrir então, porque eu falei das perguntas. Quando eu faço então essa mensagem, eu canalizo, eu fico geralmente com os olhos fechados, porque fica mais fácil para mim, que eu fico mais concentrada. Vocês podem ficar como vocês quiserem. O importante é que vocês possam ouvir e sentir, acompanhar o que está sendo falado. E depois, então, no momento que eu falar aqui, vocês podem fazer as perguntas. Vocês vão fazer a pergunta que vocês quiserem, certo? Então, no momento que eu vou ficar alguns segundos em silêncio, quando eu voltar a falar, eu vou estar canalizando. Então, não sei o ser que vem, pode ser um ser que se defina como um ser tal, e pode ser que não interessa. O ser, na realidade, que fala, não tem importância. A importância é o que vem como mensagem, certo? Queridos filhos, nesse momento, é um grande momento de uma grande festa, de uma grande reunião. Nessa reunião, todos juntos estão abertos, porque todos abriram o seu coração. Na realidade, o fato de vocês chegarem até aqui, todos foram tocados de uma maneira especial por seres da unidade. E nesse toque, no coração, vocês começaram, cada um de vocês, a jorrar a fonte de cristal líquido do seu coração. Então, o cristal líquido existe como um gel transparente, translúcido, no centro da Terra, jorrando constantemente, criando toda a vida que existe no planeta Terra. Isso inclui cada um de vocês. Então, cada um de vocês veio de uma gota, uma simples gota de cristal líquido transparente. Quando vocês, então, começam a jorrar abundantemente o cristal líquido do seu coração, você se conecta e é a própria Terra. Você está no centro da Terra, é a própria Terra e tem a propriedade mãe, a propriedade criação. E quando você cria, você jorra gotas de cristal líquido que se transformam em tudo o que existe. Então, na criação da sua vida. Ao mesmo tempo que você está conectado ao centro da Terra e se reconhece como Terra, você está conectado com o centro do universo. O centro do universo que fica no buraco negro, onde tem a fonte mãe de cristal líquido leitoso, de onde todo o universo se origina.
Então, a partir do momento que você se conecta com o centro do universo e já está conectado ao centro da Terra, você recebe o cristal líquido leitoso que preenche todo o seu corpo, mas não apenas o seu corpo físico. Ele preenche o seu corpo físico, o seu corpo energético, os chakras, e preenche o seu corpo emocional. O seu corpo emocional, ele está contido dentro de uma película de cristal líquido que envolve o seu corpo. E ele pode expandir muito e pode ficar do tamanho do universo ao mesmo tempo, que ele pode contrair muito e ficar do tamanho de uma gota de cristal líquido no seu coração. Lembre-se que dentro do seu coração existe um ponto de luz. Esse ponto de luz pode ser chamado de luz primordial, que é aquilo que vem, que sempre existiu e sempre existirá. E é exatamente desse ponto, que é o seu centro de criação, que jorra essa fonte de cristal líquido, que faz então tudo existir. Então, quando surgiu Atlântida, Atlântida surgiu exatamente dessa combinação. Na fonte-mãe de Atlântida existe em igual proporção o cristal líquido da Terra e o cristal líquido do Universo. Então, é tudo branco, de um branco que quando penetra no seu coração, traz a pureza, a inocência, a paz, a equanimidade. E tudo se torna tranquilo. E você pode perceber que nesse momento que você entra nessa dimensão, é possível perceber, sentir, ouvir muitas pirâmides se formando. Então, nesse lugar onde todos estão agora, existe uma grande pirâmide, e nessa grande pirâmide, ela é, na realidade, um templo de cura de Atlântida, onde vários mestres atlantes circulam. E é como se vocês pudessem sentir um toque no seu coração, como se fosse um toque de despertar, o despertar desta consciência, onde cada um de vocês pode perceber que de fato pertence a esse mundo atlântico, ao mesmo tempo que continua percebendo que você pertence ao mundo da Terra. E é muito importante nesse momento que toda essa caminhada seja feita no corpo humano, porque é assim que é possível trazer para o planeta Terra esta qualidade de vida atlante, que pode ser chamada de modus atlantis. Quando você penetra nesse mundo, tudo é possível. E como você se equilibra, viver a vida cotidiana se torna leve e fácil. É como se você pudesse enxergar mais longe de duas formas. Uma, é possível sentir e perceber melhor o desejo real e a verdade do seu coração. Ao mesmo tempo que o caminho se abre diante de você, fica claro, iluminado, e você sabe o que é melhor para você dentro daquilo que você de fato deseja como verdade. Fica mais fácil olhar para o seu irmão, qualquer que seja esse irmão. E quando você olha para o seu irmão, você percebe o seu coração jorrar mais abundantemente o cristal líquido. E percebe também cordões de cristal líquido que saem do seu coração e se unem a todos os outros. E forma então uma grande rede, que é a rede de conexão universal. E aí você percebe como existem vários outros seres que você nunca tinha percebido antes. Como eles são muito além daquilo que você sempre viu no corpo físico.
Então, é muito importante que a partir de agora você se lembre desse momento, se lembrem desta consciência e se lembrem da possibilidade e de tudo que existe dentro do coração de qualquer irmão. E aí você se sente convidado para dar um mergulho na grande fonte-mãe de cristal líquido do centro de Atlântida. É como se fosse uma grande lagoa branca, e um branco que você pode perceber que existe uma mistura perfeita do branco do centro do universo, branco leitoso, e do transparente do centro da Terra. E você mergulha nessa lagoa. E quando você mergulha, você percebe que você vai sendo purificado. É possível sentir algumas partes mais escuras, que podem ser lembranças, cicatrizes ou até memórias muito antigas, herdadas. E é como se tudo se dissolvesse e você se tornasse apenas um branco, em alguns momentos transparente, em outros leitoso e em outros uma mistura do leitoso e do transparente. E a vontade de mergulhar cada vez mais. E quando você mergulha, você sabe que você pode respirar o cristal líquido. E quando você respira, penetra no seu nariz, vai pelos pulmões e vai por todo o seu corpo físico. Ao mesmo tempo que vai para todos os seus chakras e ativa todos os seus chakras, grandes e pequenos, e purifica todo o seu corpo energético. E aí você se lembra do corpo emocional, que fica dentro dessa grande esfera que é coberta por essa película do cristal líquido. Então, todo o corpo emocional fica preenchido do cristal líquido. E aí você se sente completo. E o que começa a chamar a atenção é um ponto de luz dourada dentro do coração. E você sabe que aquele ponto de luz dourada é a sua luz primordial, é o seu centro de criação, é toda a sua força de viver e de ser. E nesse momento, você pode dizer para você mesmo: eu sou. Então é muito importante que cada um se volte para esse ponto, que é o ponto de onde origina a fonte de cristal líquido. E a partir do momento que você se transforma na fonte de cristal líquido, você jorra o cristal líquido para todo o ambiente. Quando você jorra esse cristal líquido para todo o ambiente recebe, sejam pessoas, objetos, o que for. E se você caminha na natureza e você percebe então que você jorra o cristal líquido nas plantas, nos animais, você pode perceber também que eles começam a produzir intensamente o cristal líquido e você passa a receber esse cristal líquido. Então, se é das folhas, do verde, vem um cristal líquido verde. Se é das flores, vem na cor das flores. Você pode ver do céu caindo gotas de cristal líquido, azul celeste, do sol dourado e de tudo que existe. E você, assim, ao mesmo tempo que você jorra e o seu cristal líquido é derramado por toda a natureza e pessoas, você recebe de todos. E assim você reforça as conexões. Você reforça os cordões de cristal líquido ligados a todos os seres. E você reconhece todos os seres como irmãos. A partir do momento que você tem a consciência e entra na era de cristal, você passa a ser esse ser de cristal. Você passa a ser a fonte de cristal líquido, jorrando sempre. E jorrando sempre, você faz todas essas conexões. E você se sente completo. E este é o dom. E a partir disso, aquilo que é o seu dom maior vai ficando a cada dia mais claro, mais visível. Aquilo que você pode, de fato, doar para a humanidade. E aquilo que você pode doar para a humanidade é o seu próprio ser, a sua própria vida.
E aí você sabe que você se encontrou plenamente. Você deixa de estar buscando algo fora de você, ou mesmo dentro, mas você encontra. E quando você encontra, existe plena paz, plena satisfação, como se nada mais fosse necessário. E assim, o dia a dia se torna mais fácil, porque a confiança é maior. Então, deixa de existir ansiedade, receio, preocupação, a compreensão do dia a dia e daquilo que acontece com as pessoas ao redor ou consigo mesmo se torna mais clara e compreensível. E essa é a forma maior que cada um pode trabalhar consigo mesmo e com os outros, e ser tudo que cada um tem a oferecer a si mesmo e ao mundo. Então, aquilo que o ser vive e aquilo que o ser é, está conectado com todo o universo, e não apenas com um meio ou com algo em especial. Então, tudo isso que foi dito para vocês nesse momento, é importante que vocês possam ouvir novamente, ou lembrar, e imaginar que estão sempre dentro dessa grande pirâmide, com vários mestres, com vários irmãos, onde todos despertaram para ser a fonte de cristal líquido, onde todos jorram abundantemente o cristal líquido para todos, sem exceção. Então, eu abro agora para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? É possível que o cristal líquido possa transmutar o momento planetário no nível que eu não preciso citar, que todos sabem? Querida filha, o cristal líquido é a pura transmutação. Então, quando você se alinha ao anjo da transmutação, a Saint Germain, a fonte de cristal líquido no centro do universo e no centro da Terra, isso significa que você está dando a sua parte, a sua contribuição para o universo. Agora, isso significa que algumas pessoas, alguns seres serão tocados e responderão. Não necessariamente todos responderão, todos serão tocados. Mas você estará tranquilo de estar realizando aquilo que é de fato o seu dom e o que você pode de fato oferecer. Mais alguma pergunta? Existem acontecimentos, eventos na vida de todas as pessoas que são eventos para abrir a visão. O ser humano, com o seu ego, a mente racional, tem uma visão muito limitada. Essa visão limitada impede de olhar mais adiante. Então imagine que você foi pego por um cavalo alado, como num conto infantil. E você começa a ser levado para o alto, para o céu, e viaja pelo cosmos. E conhece vários mundos inimagináveis. Mundos coloridos, mundos de cristal, mundos de fogo, mundos de gelo, mundos de água, mundos de terra. E volta. Quando você volta, você vai voltando bem devagar. E você olha a terra de longe. E você percebe a beleza da terra. E tem uma atração muito grande. Mas aí você vê e olha vários seres humanos em dificuldades, sofrimento, doença. E você diz, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar nesse planeta? E aí, de repente, é como se uma luz acendesse dentro de você.
e algo dissesse: querida irmã, você buscou isso, porque na realidade você quis este aprendizado e essa experiência. Porque a partir de todo esse caminho percorrido, você vai ver o mundo, a partir de agora, de uma forma completamente diferente. E aí você percebe que o que você precisa é se jogar, se entregar. E você se joga. Quando você se joga, e você vem do alto, você cai exatamente na fonte-mãe de cristal líquido no centro da Terra. Quando você cai nessa fonte, tudo se dissolve. Você não tem mais pensamentos, você não tem preocupações, nada mais existe, apenas um ser de cristal transparente e translúcido. E você começa a vibrar, e você sente o seu corpo pulsando, exatamente igual ao centro da Terra, ao coração da Terra, exatamente igual ao centro de todos os seres, o centro do universo, o centro dos planetas, o centro do sistema solar. E aí você percebe vida. E você começa a sentir o sol. O sol penetra nesse seu corpo e começa a brilhar de uma forma dourada. E aí você vai para dentro da Terra e o cristal líquido marrom da Terra preenche todo o seu corpo físico e refaz o seu corpo físico. Modela, refaz todos os órgãos. E aí você brota do chão. Quando você brota do chão, o mundo é outro. E você percebe, sim, eu estou na Terra porque eu quis, e tudo isso que eu vivo aqui é para o meu engrandecimento. E por isso estou aqui. E aí você começa a ver a beleza da natureza, como se você nunca tivesse visto isso antes. E aí você começa a ver que, de fato, a natureza produz muito cristal líquido. E você agora está aberta e pode receber. Quando você recebe, você é ativada a produzir mais cristal líquido. E aí você percebe um movimento que acontece no seu corpo energético e começa a se equilibrar. Cada chakra fica de uma cor distinta e começa a jorrar mais abundantemente. E o seu corpo emocional, que antes estava escuro e como se tivesse umas pedras e uns buracos, cores muito fortes, começa a ficar de uma cor suave, linda, e você começa a se sentir leve e pronta para viver uma nova vida. Mais alguma pergunta? Teria fundamento aquela teoria segundo a qual teria havido uma explosão solar e que aí os habitantes da Terra teriam se degenerado mentalmente e em termos de fraternidade também? E será que a Terra estaria em vias de se regenerar? O ser humano, com a mente racional, confunde muitas coisas. A Terra em si é um ser completo, perfeito. Então, a Terra tem essa fonte de cristal líquido no centro, jorra constantemente, com um grande poder de transformação e regeneração. Mas a mente humana é como se fosse uma mente que cria muita densidade. E essa densidade faz com que várias crenças existam. Várias crenças que limitam e que levam à destruição. Então, é importante você não ouvir com os ouvidos físicos, mas ouvir algo mais profundo. Ouvir o pulsar da terra. Ouvir e sentir a fonte de cristal líquido no centro da terra, que está sempre regenerando. E é claro que aqui falamos da terra física. A terra física tem um tempo, assim como o corpo físico. Mas o importante é que a morte na terra física, assim como a morte do corpo físico, leva a uma expansão do corpo energético e emocional. Por isso é importante que vocês estejam sempre preparados, porque a partir do momento que a terra modifica, modifica também dentro de vocês. O que significa, é muito importante que vocês tenham uma vida plena na superfície terrestre. Mais alguma pergunta? Existe algum procedimento diário para se conectar com essa fonte? Ou
Tudo que está sendo falado aqui nesse momento não parte de regras, não parte de planos, não parte de mente racional. A única forma de você obter todas as respostas que você deseja é procurá-las dentro de você. Então, a partir do momento que você está conectado com a fonte no centro da Terra, o seu coração jorra o cristal líquido abundantemente. Você está conectado ao centro do universo e você tem, então, a visão ampla. Então, no seu terceiro olho, o sexto chakra, parte uma grande rede de conexão universal. Essa rede está conectada a todos os seres da unidade. Então, você vê de uma forma bastante distante. Você sente, o seu corpo pulsa, o seu corpo reconhece a verdade. Não existe uma forma como se fossem passos, primeiro, segundo, terceiro, dados de uma forma racional. Então, a forma é você se abrir para essas outras dimensões, no sentido de você entrar na sua fonte, ser a fonte. A partir do momento que você é a fonte, você está alinhada com ela, você é pura abundância. Você produz constantemente, você produz vida. O cristal líquido é vida, é a própria vida, é a fonte da vida, é a substância da vida, que jorra sempre, abundantemente. E aí você tem todas as respostas. E aí não existe mais ansiedade, não existe mais questionamentos, porque tudo é compreendido numa outra forma, de uma forma completa, sem dúvidas, sem questionamentos. Mais alguma pergunta? Podemos ter acesso a quem nos fala? Não há necessidade. Vários mestres atlantes estão presentes aqui, assim como São Germain, assim como Jesus e Cristo de Atlântida, que são duas formas distintas do mesmo ser, assim como Maria e quantos outros. Cada um de vocês pode ter trazido o seu mestre. Ele está aqui presente com você, mas não interessa, porque o cristal líquido é um trabalho da unidade. Então, todos participam, todos, sem exceção. Mais alguma pergunta? Como é possível estabelecer essa conexão com a fonte de cristal líquido no centro da Terra e a fonte no centro do universo? Elas são a mesma fonte, porque só existe a unidade. Então, nesse momento, tenha a intenção e mergulhe dentro do seu coração. Quando você mergulha dentro do seu coração, você mergulha dentro da fonte de cristal líquido do seu coração. Se você está no seu centro, você está no centro do universo e no centro da Terra e no centro de tudo que existe. O universo, ao mesmo tempo que é um único ponto de luz, são vários pontos de luz interligados. Então, é como se fosse o seu movimento de expansão e contração. Essa é a respiração do universo. Então, basta entrar dentro de você mesmo. Então, basta ter a intenção. E a partir do momento que você tem a intenção e conhece e sabe que existe o cristal líquido, você se abre para isso. E ao se abrir para isso, você mergulha nessa fonte. E é a fonte. E jorra, então, abundantemente. Mais alguma pergunta? Eu queria saber por que o Saint Germain e os mestres da fraternidade branca não fazem algo que eu faria se pudesse, né? Digamos assim, fazer com que de repente essa fonte de cristal líquido atingisse todos os seres, para que todos os seres pudessem ter, assim, digamos, um crescimento espiritual assim bem fantástico, e aí o mundo se tornasse um verdadeiro paraíso. É incrível. Sabia que São Germain faz isso mesmo? Que você faria? Ele faz todo o tempo. Por que os seres humanos não percebem? Então, o problema não está em São Germain ou nos outros mestres. O cristal líquido está constantemente jorrando abundantemente de todos os seres da unidade, do centro da Terra e do centro do universo. Mas o ser humano tem uma visão, uma percepção muito limitada.
E é isso que o trabalho do cristal líquido faz, abrir a percepção, fazer com que você possa perceber, sentir, ver nessa visão de sexta dimensão, não na visão com os olhos físicos. Então, o que acontece? Quando se fala do despertar de cada ser humano, é isso, tudo já existe. É cada um dos seres humanos é que precisa se abrir para isso. Então, tudo é oferecido a todos. A abundância existe nesse plano, mas muitos seres humanos têm uma visão bloqueada. É como se não pudessem enxergar, porque não deram esse passo. Não que esse passo seja um passo difícil, não é isso. Mas não se abriram, ou não acreditam, ou não sabem que existe, ou não sabem como chegar. Mas isso, quando existe dúvida, é porque estamos falando de mente racional. A partir do momento, e faça você esse exercício agora, e todos vocês que desejarem, imagine a sua mente como um grande lago. E aí, Saint Germain joga uma gota de cristal líquido lilás nesse lago. Essa gota cria muitas ondas e vai fazendo com que o seu cérebro, a sua mente, vai ficando lilás e vai dissolvendo os pensamentos, as preocupações, tudo que ocupa a sua mente. E ela fica então leve. Quando ela fica leve, como se uma luz acendesse lá dentro. Então ela é ativada. E aí é possível perceber mais longe, ter clareza e saber que agora, dessa forma, você está conectado. E a partir do momento que você está conectado, você pode ver todo esse trabalho que existe. Os mestres, todos unidos. Então, imagine um grande círculo dos mestres. Você e todas as pessoas aqui fazem parte desse círculo. Basta ter a intenção. E quando você faz parte, você é convidado a doar, fazer aquilo que é o seu dom, a sua especialidade, vamos dizer assim. E às vezes a sua especialidade é apenas estar ali. Estar ali e simplesmente perceber, ouvir, receber e doar puro e simples cristal líquido do seu coração. É tudo muito mais simples, é tudo muito mais fácil. A mente humana é que dificulta. Mais alguma pergunta? Gilda, o cristal jorra independente, então, do ser humano, né? Dos seres animais, minerais, vegetais, de qualquer lugar. A natureza está em harmonia. Então ela joga um cristal líquido sempre. Mas nem todos os seres têm a capacidade de responder a isso. Eles são tocados, mas eles não respondem, eles não percebem. Essa é a diferença. É como se fosse uma barreira, um véu muito fino, muito sutil. E a partir do momento que esse véu se abre, tudo é possível. Entendeu a resposta? E como se abre esse véu? Então, nesse momento, respire fundo. Perceba que ao respirar, você está inspirando gotas de cristal líquido que existem no ar, em todos os lugares. E ela vem como gotas multicoloridas, como bolinhas de gude, e penetram através do seu nariz e vão por todo o seu corpo. As cores vão se distribuindo no seu corpo. Cada uma vai ficando num lugar distinto. Você percebe uma cor no cérebro, outra nos rins, outra no fígado, outra nos pulmões. E um vermelho intenso e forte que circula no coração e no sangue. E a sensação é que você sente um calor e se sente mais vivo. E ao se sentir mais vivo, você percebe que os seus órgãos começam a produzir o cristal líquido. Então, a partir do momento, a partir de agora,
que você conhece o cristal líquido, sabe que ele jorra, e você tem a intenção de jorrar essa fonte, a cada dia, essa fonte será mais abundante. Faça esse exercício e comprove. Mais alguma pergunta? Esse cristal líquido, ele seria o mesmo que a energia viu? O nome não interessa. Uma coisa é certa. Existem vários trabalhos energéticos distintos. Podemos dizer como as várias cores e os vários tons de cor. O nome é importante. Então, é importante que cada um tenha o seu próprio nome e seja reconhecido como tal. O cristal líquido é a fonte da vida. Todos os seres produzem. Então, o ser humano, se produz o cristal líquido, ele permanece em saúde. O órgão que não produz ou produz pouco cristal líquido é um órgão que vai se enfermar, vai ficar doente. Então, o importante é a intenção de você ser a fonte de cristal líquido e jorrar constantemente. E essa é a sua contribuição para o mundo e para o universo. Mais alguma pergunta? Esses exercícios ajudam na cura de doenças degenerativas? Qualquer doença. Só existe trabalho de autocura, né? Então, os vários exercícios que existem, ou vários exercícios que devem ser criados a cada momento, são os melhores exercícios. O que é um exercício que você pode criar no momento? Então, você sabe que existe o cristal líquido. Você ouviu tudo que foi falado aqui. E você sabe que foi falado no início, que essa grande pirâmide nesse local é um templo de cura de Atlântida. Então, você pode simplesmente se imaginar nessa pirâmide e estar aberto para receber esse tratamento dos Atlantes. E você se coloca nessa posição de receber. E aí você começa a sentir que eles trabalham todos os seus chakras, ativam todos os chakras, alinham, unem, e o seu corpo começa então a pulsar. E ele começa a produzir uma quantidade maior de cristal líquido. E sempre que você necessitar, você pode retornar a esse momento. Ou simplesmente, em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, ter a intenção de ser essa fonte. E ela se manifesta. A partir do momento que você for exercitando, isso vai ficando mais fácil. E a partir do momento que fica mais fácil, você vai produzindo cada vez mais cristal líquido. Então, a prática é sempre importante. Mais alguma pergunta? Gilda, quem tem neto ou filho pequeno, na idade de 3, 4 anos, começa a falar, vê que o que em geral vem é por coração, o coração se manifestando. Quando você pega essa mesma criança, passando pelo ensino primário, pelo ensino médio, você começa a ouvir a mente racional apenas se manifestando, muito mais do que o coração. A nossa educação tem jeito? Bom, o que acontece? Quanto maior o número de pessoas que pensarem de uma nova forma, no sentido de saber que o ser humano tem a capacidade de viver todas essas dimensões que estão nos seus chakras. Então, nós temos 7 chakras principais, que todos vocês devem conhecer. Essas são as dimensões fáceis dos seres humanos viverem. E o ser humano, quando desenvolve a mente racional, limita essa capacidade, limita a percepção. Então, quanto mais seres existirem que puderem conhecer e se abrir para isso, ouvir as crianças e viajar com elas, viajar no sentido de confiar e ir atrás de algo que os adultos perderam, que é a lembrança de outros mundos mais sutis. E quando você vai junto com a criança numa história, você começa a perceber um mundo
que você deixou para trás. E a partir do momento que você vai abrindo a sua visão, esses elementos vão voltando. E eles vão voltando com uma força, e uma força que cada vez mais vai abrindo os seus chakras e ativando as suas fontes de cristal líquido. Não é? Como veio para mim recentemente. Isso que foi falado numa resposta aqui do cavalo alado, que realmente quando você cavalga um cavalo alado, você toma uma distância muito grande. Quando você toma uma distância muito grande, você olha e vê de uma outra forma. Isso amplia o seu sexto chakra, o seu terceiro olho. Da mesma forma que os unicórnios possuem um chifre que atravessa o coração das pessoas. E é como se atravessasse o coração de pedra, fazendo com que esse coração voltasse à vida. Então, voltasse a sentir principalmente a pureza e a inocência e o amor. Então, a partir do momento que existem professores conscientes, essas histórias serão contadas para as crianças, que irão cada vez mais desenvolver suas aptidões e o seu dom maior, para poder servir a vida, para estarem abertos para a vida de uma forma plena e restrita. Mais alguma pergunta? Doar cristal líquido é a mesma coisa que doar ectoplasma? Cada palavra tem uma força, cada palavra tem uma energia. Então, são diferentes. No momento que você doa o cristal líquido, você está primeiro produzindo o cristal líquido. Quando você produz o cristal líquido e você joga no outro, você está tocando o outro. Então, ativando a produção de cristal líquido no outro. Mas você não sabe se o outro vai responder produzindo cristal líquido. Então, nesses casos, o que acontece? Quando você trabalha, então, você sabe que na palma de suas mãos, na planta dos pés, no seu coração, tem fontes de cristal líquido. Então, você pode passar as mãos na outra pessoa com essa intenção. O cristal líquido que sai da palma de sua mão vai na pessoa onde você colocar. Vamos dizer que você colocou no joelho, por exemplo. Então, o joelho daquela pessoa vai receber o seu cristal líquido. Se ela estiver com uma dor, imediatamente naquele momento, a dor desaparece. Mas esse é um efeito paliativo. Por quê? Porque a cura só pode acontecer quando o joelho daquela pessoa, que significa todo o ser dela também, está produzindo cristal líquido. Então é importante que, quando você coloca a sua mão e joga o seu cristal líquido, o outro receba e também possa passar a produzir. Essa é a forma, então, de cura. O que existe, então, apenas autocura. Mas, quando você doa o cristal líquido, é sempre uma boa prática para você, você está exercitando, você cada vez mais está produzindo cristal líquido e você está abrindo sua visão e sua percepção. Então, é um bom exercício para você e sempre está fazendo um bem. Mas, doar é doar, sem saber como o outro vai receber ou até se vai receber. E o cristal líquido é pura doação. Mais alguma pergunta? Então eu imagino que se eu chego e toco na pessoa, seja lá em que local for, e a pessoa acreditar que pode produzir também cristal líquido, eu fazendo isso, acredito que aí a pessoa vai ter um bom resultado, não é isso? Na realidade, não é uma questão de acreditar. É uma questão de sensibilidade da pessoa. Ela pode até dizer que não acredita, e você toca e percebe que ela produz. Porque não passa pela mente racional. O cristal líquido é algo que vai além. Então, ele está em outra dimensão, tanto que ele não é físico. Você não pega, não compra, ele não é concreto. A partir do momento que você joga o cristal líquido, joga para todos, alguns vão responder a isso e outros não. E você pode fazer isso e perceber que o outro está produzindo, mesmo sem falar absolutamente nada com ele nem saber disso. Ou, se você falar, ele não acreditar. Então, não depende de acreditar. Não depende da mente racional. Compreendeu? Então, independe de livre-arbítrio. Não. O livre-arbítrio é algo mais amplo. O livre-arbítrio significa, eu me abro e eu quero. Então,
Eu conheço o cristal líquido e tenho a intenção de jorrar esse cristal líquido. Isso é livre-arbítrio. Não é algo racional. Mais alguma pergunta? Mas o livre-arbítrio não tem algo a ver com o racional também? Que o racional acaba ajudando também se a gente quiser, não pode? O racional é muito limitado. Ele pode ser, vamos dizer, aquilo que é o início, ele não start, apenas isso. Mas é preciso ir além, porque o trabalho do cristal líquido ele não é racional. Se você fica só na mente racional, pode ser o primeiro passo, onde te ajuda na intenção. Eu sei e eu quero. A partir disso eu vou exercitar. A partir disso eu vou começar a perceber de uma outra forma a produção do cristal líquido em mim. Compreendeu? No momento que você envolve uma coisa, uma situação em luz e amor, você está envolvendo o cristal líquido? Não. O cristal líquido tem um nome, cristal líquido, tem a energia cristal líquido. Luz e amor é outra coisa. É luz e amor, pode ser qualquer outra coisa. Quando você diz cristal líquido, é cristal líquido. Então, você está trabalhando com a fonte da vida, que é a fonte que tem no centro da Terra, a fonte que tem no centro do universo, que cria tudo que existe. Não se fala de sentimentos. O ser humano confunde muito sentimento. E o amor que o ser humano conhece é um amor-sentimento. Na questão cristal líquido, não se fala disso, de sentimentos. Mais alguma pergunta? Como eu falei antes, é importante que vocês façam perguntas que tenham a ver com questões pessoais. Por exemplo, uma doença, ou doença de alguém, ou questões difíceis que vocês estão atravessando, para que vocês possam sentir mais o efeito que é exatamente o trabalho do cristal líquido. Doutora Gil, queria saber a respeito do estado emocional da minha mãe. É muito importante que você possa fazer um trabalho para ela. Primeiro, você vai vê-la num lindo jardim. Esse jardim tem muitas rosas brancas. E ela passeia nesse jardim. E é como se aí ela se encontrasse com Maria. Então ela sente uma paz profunda. E ela começa a colher essas rosas. Quando ela colhe essas rosas, o cristal líquido branco dessas rosas penetra no corpo dela, penetra no sangue dela e vai atravessando todo o corpo. E vai levando essa qualidade da paz, do equilíbrio, da confiança. Ela está precisando muito disso. Você pode dizer isso para ela se você acha que isso vai ajudá-la. Mas se você acha que não, não precisa falar nada. Você começa a fazer esse trabalho. E você vai perceber que ela vai se sentir melhor e você vai se sentir muito melhor. Você vai ficar muito menos preocupada com ela. E aí, complementando, você vai fazer um trabalho para você. Você vai se ver num jardim, mas um jardim de flores muito coloridas. Você passeia, e quando você passeia e anda nesse jardim, você vê vários duendes e fadas. E eles conversam com você. E eles dizem que você deve tocar essas flores. Quando você toca essas flores, você recebe o cristal líquido colorido de todas as flores que penetram no seu corpo e vão ativar principalmente os seus chakras. E você começa a ver os seus chakras vivos, ativos e pulsando. Isso te dá uma alegria imensa, uma alegria de viver. E aí você olha para sua mãe. E nesse momento você sente que você a abraça. E quando você abraça sua mãe, você se sente totalmente acolhida. E sente o manto branco de Maria te envolver, ao mesmo tempo que envolve você e sua mãe. Então repita isso como exercício e observe o que vai acontecendo no dia a dia. Como posso ajudar a minha nora que está com problema de câncer? Então, nesse momento, você vai visualizar como se ela estivesse num lago muito escuro. Você só olha, continua olhando. Quando você continua olhando ela dentro desse lago muito escuro, você começa a ver uma luz que vem do alto, como se fosse um sol. De repente fica uma luz muito branca. Essa luz muito branca, ela desce e ela vai exatamente no corpo dessa pessoa. E o corpo dela fica completamente branco.
e começa a produzir um cristal líquido branco. Esse cristal líquido ela começa a jorrar abundantemente e o lago vai se tornando mais claro. E aí ela começa a nadar nesse lago e a se beneficiar desse lago branco. Então, ao mesmo tempo que ela recebe esse cristal líquido que vem do alto e ela começa a produzir, ela se beneficia do próprio cristal líquido que ela produz. Então, repita isso como um exercício e observe como ela se sente daqui para frente. Minha filha, tudo que ela começa, ela não tem continuidade, seja no estudo, no trabalho, nas questões pessoais dela. Eu gostaria de uma ajuda. Então, é como se ela tivesse uma dificuldade de estar conectada na Terra. É como se ela acreditasse que ela é de outros mundos e que ela está aqui meio por acaso ou de passagem. Ela ainda não sente que ela é filha da Terra. Então, o que falta a ela é uma conexão profunda com o centro da Terra. Ela precisa se reconhecer como Terra. Então, o corpo dela tem os elementos da Terra. Então, você vai visualizá-la como se ela descendo, afundando, indo até o centro da Terra. E lá ela permanece muito tempo nessa fonte mãe de cristal líquido transparente. Ela fica muito tempo lá. Depois ela vai subindo e ela fica então na segunda dimensão, no magma, no barro da Terra. E aí todo o corpo dela é refeito. Então, todo o corpo é regenerado. E esse corpo físico, esse novo corpo físico, ganha um peso. O peso da conexão com a Terra, como se fosse a gravidade mesmo, que ela nunca sentiu. E aí ela brota do chão. Quando ela brota do chão, ela vê o mundo colorido que existe. E aí várias fadinhas e doentes se aproximam dela. Começam a tecer um vestido muito colorido que colocam nela. E ela sai muito feliz, como se agora, só agora, ela pudesse perceber que de fato ela nasceu da Terra. E que ela precisa viver e pode viver bem na vida terrena. Quando ela era criança, ela falava muito que ela era de outra estrela e apontava outras estrelas e sempre dizia que alguém queria buscá-la. Ela tinha muito medo. Até os 16, 17 anos ela não dormia bem. Interessante isso que você falou. Isso são apenas crenças. Então, o exercício que foi feito agora, isso acontece de fato. Você pode contar isso para ela. Ou não, como você achar melhor. Obrigada. Mas você vai repetir isso como um exercício na sua cabeça para ela. Muita gratidão. Mais alguma pergunta? Eu estou com uma doente, já fiz várias cirurgias e eu fico muito preocupada. Então, o que eu poderia fazer para ajudá-la? Cada pessoa tem seu destino, são suas escolhas. Isso faz parte do livre-arbítrio, mesmo que não seja consciente. Ela pode passar por tudo isso de uma forma mais leve. E o que você pode ajudar é, primeiro, respeitando o caminho dela, as escolhas e as criações dela. Mas tudo pode se tornar mais leve. Então, você vai imaginá-la nesse grande templo de Atlântida. Ela está numa maca, que é uma maca de um cristal líquido leitoso. Quando ela está aí deitada, vários mestres se aproximam. Esses mestres tocam várias partes diferentes do corpo dela. Cada parte do corpo que ela toca, que os mestres tocam, faz com que ela comece a jorrar cristal líquido. E dessa forma ela está se preparando para ter um corpo energético equilibrado. E o que vai acontecer com isso depende dela, não depende de você. Você pode fazer por ela, é isso. E simplesmente confiar e aceitar o destino dela. O que eu posso fazer para viver a minha missão de vida? Muitas pessoas se preocupam com a missão de vida. É algo criado na mente humana. Na realidade, viver bem, estar alegre, em contato com a natureza, usufruindo, é a missão de vida de todos. Então, na realidade, o mais importante é estar conectado com o centro da Terra. Ser a fonte da vida. Então, criar vida em abundância. Qualquer projeto, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, precisa ser dessa qualidade. A qualidade da abundância. De jorrar sempre, constantemente, o cristal líquido. Isso é a missão de todos. Não se prenda a algo como se... Porque ao mesmo tempo que todos os seres são especiais,
É como se cada um quisesse uma coisa especial diferente. Na realidade, o especial de cada um, o dom que cada um tem. É aquilo que cada um veio fazer, mas o que cada um veio fazer é simplesmente expressar a vida. Então, quando a pessoa é e expressa a vida, expressa aquilo que ela é, esse é o trabalho e esse é a vida. Então, é muito mais leve do que se imagina. Pare de pensar nisso e viva essa conexão e observe a diferença da qualidade da sua vida daqui para frente. Você falou em duende. Poderia falar assim? Falou em? Duendes. Duendes. Existem vários seres que existem no mundo das crianças e que os seres humanos é como se não acreditassem, mas existem várias dimensões. Existe a dimensão dentro da Terra, que é a segunda dimensão. Existem seres unicelulares, todos conhecem, bactérias. Existem vários outros seres. E os duendes e as fadas pertencem a um mundo não visível aos olhos humanos, mas que fazem todo o trabalho junto com a natureza. Por isso foi falado que a fadinha violeta, representante dos seres da segunda dimensão, faz parte exatamente de todo o trabalho do cristal líquido, né, dos mentores, que seria então o anjo da transmutação, porque todo o trabalho é o trabalho de transmutação, São Germain e a fadinha violeta, que nessa linha do lilás ao violeta é exatamente a transmutação. Então, a partir do momento que não existem preconceitos, a partir do momento que o ser humano abre a mente, passa a viver novas realidades. E a era de cristal é a união de todos os seres, de todas as dimensões. Você pode viver dentro de casa, fazer alguma brincadeira? Então, a partir do momento que você é a fonte de cristal líquido, você vê dentro da visão da sexta dimensão o mundo de cristal. E você vive o mundo de cristal. Então, viver no mundo de cristal, então, mesma coisa, viver com os duendes e as fadas depende da visão de cada um. Apenas isso. Como solucionar o problema do conflito do homem com o meio ambiente, com a terra? A degradação, a questão do homem está ocupando muitas áreas e está degradando os nossos recursos naturais, a água, as plantas, as matas, o solo, essa geração de lixo tão grande que a gente vive hoje no planeta. Como que as pessoas que trabalham com isso podem ter uma ajuda para poder solucionar esse problema que é tão grave hoje, né, no nosso planeta? Então, tudo depende de um problema de consciência e do ser despertar. Se ele desperta, ele vai querer um mundo harmônico e agradável. Se ele quer um mundo harmônico e agradável, ele vai cuidar da casa dele. A casa dele é exatamente a terra. Então, ele vai limpar, vai cuidar, vai saber onde pode e o lixo que ele pode fazer. Então, isso depende da consciência de cada um. E no mundo que não tem consciência, isso não existe. Então, na realidade, todo o trabalho que deve ser feito é, cada pessoa faz a sua parte. Cada pessoa vai colocar isso no meio onde vive. E assim, aguardar. Porque não existe outra forma. Mas, se você começa a trabalhar com o cristal líquido e joga o cristal líquido onde você for, você vai purificando o ambiente. Isso vai tocando as pessoas. Isso pode fazer, então, com o tempo, que essas pessoas também despertem. Eu tenho uma situação muito parecida com a situação que eu vivi ano passado e traz um desconforto muito grande em relação à minha filha, que é pequena. Eu queria uma mensagem. Então, você vai visualizar agora quando sua filha ainda estava dentro de você. Quando ela começa a se formar. E aí é como se tivesse agora uma nova placenta. E essa nova placenta agora é uma fonte de cristal líquido. E ela começa a jorrar líquido para dentro do saco meniótico. E a criança então vai estar banhada no cristal líquido. Todo o corpinho dela vai ser refeito, inclusive a parte do DNA. Vai ser equilibrada e purificada. Então um novo ser se forma. E aí você vê o nascimento
como se fosse o nascimento de um novo ser, agora de cristal. E aí você olha para sua filha como ela é hoje, só que agora você vai olhá-la de uma outra forma, sabendo que ela renasceu como um ser de cristal. Se você repetir esse exercício, você vai perceber mudanças no seu dia a dia com ela. Como posso ajudar o filho que não se encontra com a geração dele totalmente fora, não se entende com os da idade, contemporâneos dele? Nesse momento, você vai ver o seu filho como se ele estivesse entrando na Terra. Quando ele entra na Terra, ele reconhece vários doentes e os reconhece como irmãos. E começa, então, a trabalhar com esses doentes. Nesse trabalho, ele vai fortalecendo o corpo dele. Não só o corpo físico, mas ele vai percebendo que ele é um ser da Terra e que ele precisa viver na Terra, na forma como a Terra vive. E aí ele fica muito tempo aí com esses doentes. Depois disso, ele sai e começa a caminhar pela superfície terrestre. E quando ele começa a caminhar pela superfície, ele tem todo o conhecimento interior e ele se lembra desse conhecimento. E a partir disso, ele pode lidar com todas as pessoas da geração dele ou de outras gerações de uma outra forma. Então repita isso como exercício e observe o que vai acontecer. De dezembro para cá, eu bati a cabeça 3 vezes em 3 acidentes distintos. E todas as vezes que isso acontece, meu estado emocional fica muito alterado. Então visualize um ponto de luz dentro da sua cabeça. Ele está exatamente no meio da cabeça, mas ele muda de lugar, vai para um lado e vai para o outro. Você fica tentando colocar ele sempre no meio, mas ele não é para ficar no meio, ele muda realmente de lugar. Então você compreende que é assim mesmo. Quando você compreende e aceita, o ponto fica e ele começa a se movimentar. Quando esse ponto começa a se movimentar, ele se movimenta numa espiral. Ele sobe e desce, e vai formando um grande cordão de cristal líquido que passa no meio do seu corpo. Ele vai aumentando, aumentando e vai então até o centro da Terra, até o centro do universo. Então você vai repetir isso como um exercício e simplesmente observar o que acontece. Meu filho tem convulsão para a bebida e para a comida. E ele está enormemente gordo. Parece que ele não se enxerga, não sei o que ele pode fazer. Ele não pode. Então, nesse momento, é como se você o entregasse ao anjo da guarda dele. E é como se você esquecesse dele. Mas aí, o anjo da guarda o leva para o reino angélico. No reino angélico, eles mostram a ele vários jardins. E ele fica encantado com aqueles jardins. E ele é convidado a trabalhar naqueles jardins. E ele começa a trabalhar. E ele vai ficando muito feliz, muito feliz. E é como se esse trabalho saciasse num nível onde ele nunca encontrou uma saciedade. Depois disso, ele é levado para dentro da terra. E lá ele trabalha com vários doentes. E ele trabalha criando formas, com barro, com argila. E ele fica muito feliz que aquilo ali está criando vida. E de repente ele é levado para os mundos de cristal. E ele vê vários seres de puro cristal líquido. E se percebe também como um. E nesse momento ele consegue fazer a conexão e unir essas 3 partes dele mesmo. E aí ele vê no coração dele um sol, um ponto dourado, forte, que pulsa. E aí ele sabe que agora sim ele está unido e inteiro dentro dele mesmo. Mais alguma pergunta? Gilda, como eu posso ajudar meu filho mais velho? De repente é como se você fosse levado ao cosmos e assistisse uma aula. E nessa aula eles abrem um grande livro, é um livro da vida. Eles mostram para você, olha, cada pessoa escreve o seu próprio livro da vida. Então, a partir do momento que você tem o seu filho, ele vai escrever a história dele. Não é você que escreve por ele. E nesse momento você percebe que ele entra nessa sala e que ele tem um mentor, um professor, que vai ajudá-lo a tirar dúvidas, a mostrar os caminhos. Quando você vê isso, você fica tranquilo,
ter como ser aí, então você pode seguir o seu próprio caminho. Eu quero saber como que eu posso ajudar os animais, os abatedouros, sem me comover, sem que eu desça a vibração da tristeza. Então, é muito importante que você cuide primeiro de você. Então, visualize no seu corpo os seus 7 chakras principais. O seu primeiro chakra, na área genital, vai até o centro da terra. Ele fica bem vermelho. E o segundo agora começa a pulsar e vai ficando laranja. Vai tomando conta de toda a parte inferior do seu abdômen. E está conectado com o primeiro. E aí você vê o plexo solar na boca do estômago, ficando bem amarelo. E aí você percebe que antes esses seus chakras estavam como que desorganizados. Eles estavam abertos e não estavam inteiros. E quando você refaz, você sente uma conexão muito profunda com a Terra. E aí você compreende que cada ser humano tem uma consciência. Cada ser humano tem as suas escolhas. E você simplesmente joga um cristal líquido para todos. Então, para todos os humanos que fazem isso com os animais e para todos os animais que se servem a isso. Eu queria pedir uma mensagem para uma pessoa muito próxima que vai se operar de câncer hepático. Então, nesse momento, perceba que Jesus se aproxima dessa pessoa e envolve essa pessoa com um manto vermelho. E depois pega o fígado, envolve o fígado com esse manto vermelho. Envolve também o coração e os rins. E deixa a pessoa lá. Quando a pessoa está deitada, ela recebe uma chuva de pétalas de rosas coloridas que vem do reino angélico. Você simplesmente olha. E aí você percebe que seres da segunda dimensão, seres de barro, vêm e refazem todo o corpo físico dele. E você olha e vê que ele está dentro de uma grande pirâmide. E que acima dessa grande pirâmide estão todos os anjos de São Germain, que estão jorrando muito cristal líquido para ele. É isso que você pode fazer. Como eu poderia fazer para que eu e minha companheira possamos ter sempre saúde e paz interior? Será que é imaginar que nós dois estamos sempre mergulhando num lago de cristal líquido? Essa é uma forma. Hã? Essa é uma forma. É muito importante que você sinta a conexão. Então, visualize do seu umbigo saindo um grande cordão de cristal líquido até o centro da Terra. E vem um outro cordão de cristal líquido que atravessa o seu corpo e vai até o centro do universo. É muito importante que você sinta essa conexão. E de você para a sua companheira, o cordão de cristal líquido sai do seu coração e vai até o coração dela. E ela também tem esse cordão de cristal líquido que sai do umbigo vai até o centro da Terra, e o cordão que vem do centro da Terra passa pelo corpo e vai até o centro do universo. Então, os dois estão conectados entre si, conectados assim, na Terra e no universo. Eu passei por uma situação em dezembro do ano passado que me causou bastante tristeza, angústia, e demorei um certo tempo para ficar bem. E eu tenho sonhado constantemente que a pessoa que me causou isso está me procurando para pedir desculpa. Então, é muito importante que você possa purificar primeiro o seu coração. Então, você vai visualizar que você está dentro de uma grande pirâmide. No ápice dela caem gotas de cristal líquido branco que vem do centro do universo. Isso vai deixando todo o seu corpo branco e o seu coração completamente branco. Na base, no chão da pirâmide, vem um chafariz desse cristal líquido do centro da Terra, que penetra o seu coração e equilibra completamente o seu corpo. E aí você vê que o seu coração muda de corpo. E aí você vê essa pessoa entrando e você permite que ela entre dentro da sua pirâmide. E você olha para ela. Quando você olha para ela, o seu coração joga muito cristal líquido para ela. E ela te agradece. Ô Gildo, certo dia atrás, uma pessoa me falou que a minha glândula pineal estava sob uma base de cristal muito forte.
não seria a glândula pineal essa grande produtora, como nós ativamos, do próprio cristal líquido? Não apenas a pineal. Todos os átomos produzem o cristal líquido. Então, todo o seu corpo não é apenas uma parte. A glândula pineal apenas mostra que existe o desenvolvimento do sexto chakra. Meu filho perdeu o neném dele, ainda nasceu na rua. E esse casal ainda tem uma condição muito frágil. No meu coração, não sei se é verdade. Então, nesse momento, visualize o reino angélico com vários anjos, bem crianças, e anjos mais adultos. E eles vêm e envolvem o seu filho. E quando eles envolvem o seu filho, eles envolvem com um manto multicolorido. E quando eles envolvem com esse manto multicolorido, eles sentem um bem-estar muito grande. E nisso eles pegam esse bate-morto e levam para o reino angélico. E aí é como se seu filho pudesse compreender esse momento. Dos abatedouros, né? Que matando os animais. E eu também fico um pouco incomodado, sabe com quê? Eu já, digamos, muitas vezes, durante um bom tempo, eu critiquei a divindade. Meu lado, houve um tempo que eu fui ateu por causa um animal comeu o outro para sobreviver, ao invés de cada macho, cada fêmea só dar origem a 2 filhotes, aí eu falei que a 2 problemas de acesso. Então os animais teriam que se trucidar, se massacrar uns aos outros. Então eu fico incomodado com isso. A Cintia meio que está me ajudando digamos assim, me reconectar com Deus. O cristal líquido poderia ajudar nesse ponto? Mas existem coisas que são pretensões da nossa mente humana. E eu acho que a gente tem que ver, cada coisa está no seu lugar. E o que a gente pode fazer em termos do cristal líquido é jogar o cristal líquido para todos. Então, para quem mata os animais, para quem come os animais, para os animais e para todos. E não nos compete julgamento, entende? Bom, gente, posso finalizar aqui então? Então, assim, eu agradeço muito a presença de todos, né? E vamos ver, né, uma próxima oportunidade. Não tem nada definido por enquanto, mas espero que todos possam ter aproveitado, né? Você tem um projeto, um trabalho já? Os cursos continuam ou você parou com os cursos? Eu faço esse trabalho no consultório, né? Tenho grupos, como atendo individualmente. Então, a pessoa que se interessar, ela pode se dirigir a mim, né? Tem o meu telefone no site. Né? E pode entrar em contato comigo. Obrigada. Tá bom? Eu te agradeço muito.